Coleção Top 5 Casas Assombradas, Parte 6. Apresentamos em um único vídeo mais 5 casos de casas mal assombradas. Não deixe de curtir nosso conteúdo para continuarmos o nosso trabalho aqui no YouTube. Assista também a parte 1, a parte 2, a parte 3, a parte 4 e a parte 5 desta mesma coleção, ou qualquer outro vídeo do nosso canal. Temos uma variedade enorme de casos sobrenaturais para você escolher. Fique ligado, sempre temos novidade por aqui. Venha conferir. Agora, vamos aos casos. Primeiro caso. Eles não me deixam em paz. Olá, meu nome é Cláudia e posso dizer que várias coisas estranhas já me ocorreram. Entretanto, para não me alongar demais no relato, vou contar apenas algumas das mais recentes. Meu marido e eu moramos com a minha cunhada e o seu marido. Por isso, a nossa casa é bem movimentada. É muito raro eu ficar sozinha em casa, mas neste dia aconteceu exatamente isso. Estava só eu em casa. Nossa residência é grande, e entre o meu quarto e o quarto da minha cunhada tem uma sala enorme em forma de L, que se divide em 2 ambientes, um espaço para a TV e a sala de jantar. Neste dia, estava passando por essa sala para ir até a cozinha, quando eu vi um homem sentado na sala de TV com as pernas cruzadas. Eu fiquei petrificada, vendo aquele homem estranho na minha sala. Era de dia, mas a casa estava toda fechada e não tinha como ter alguém ali. Depois de alguns instantes, numa piscada de olhos, o homem desapareceu. Em uma outra ocasião, só que dessa vez em uma noite, eu estava novamente sozinha. O outro casal estava viajando e o meu marido estava gerenciando um grande restaurante. Então ele só chegava em casa por volta de 2:30 da manhã. Sempre que ele chegava, trancava a porta e deixava a chave em cima de uma mesa que tinha na sala de jantar, para evitar fazer muito barulho no nosso quarto. Nesse dia, eu ouvi a porta se abrindo e depois fechando. Também escutei o som dele colocando a chave em cima da mesa. Fiquei esperando, mas ele não entrou no quarto. Fui ver o que tinha acontecido e não tinha ninguém na casa. A chave estava na porta pelo lado de dentro, mas não tinha ninguém lá. Fui me deitar e novamente ouvi o mesmo barulho da porta e da chave. Só que dessa vez eu não tive coragem de ver o que era. Depois disso, luzes vermelhas começaram a aparecer na porta do meu quarto. De madrugada, eu acordava com as luzes entrando pelas frestas da porta. Elas rodeavam a porta todinha, e isso aconteceu por várias noites. Até que, em uma vez, eu acordei meu marido para ele ver. Ele viu, mas falou para eu deixar aquilo para lá e dormiu novamente. Eu acho que por puro medo. Coisas assim foram acontecendo até que numa noite eu vi algo ainda mais sinistro na sala da minha casa. Fui apagar a luz e antes de chegar no interruptor, eu senti uma presença perto de mim. Olhei em toda a volta, mas não vi nada, até a hora que eu realmente apaguei a luz. Quando me virei, vi, no escuro, uma pessoa da mesma altura que eu. Eu só via o vulto dela, mas de repente eu enxerguei seus olhos. Quando isso aconteceu, eu soltei um grito tão alto que meu marido veio correndo, acendeu a luz e já me encontrou chorando e em estado de choque. Naquele momento, ele não acreditou em mim. Achou que eu estava vendo coisas por estar com muito sono. Apesar de tudo que eu contava para ele, seu ceticismo ainda era muito grande. Mas a sua incredulidade só durou
até uma noite em que ele acordou de madrugada e viu um bicho no escuro dentro do nosso quarto, andando ao redor da nossa cama. Por causa da escuridão, ele não conseguiu ver direito, mas segundo ele, a criatura parecia um cachorro grande, muito ferido ou em decomposição. Porém, aquilo fazia ruídos como se fosse um porco. Assim que ele esticou o braço e acendeu a luz da cabeceira da cama, aquela coisa grotesca desapareceu no mesmo instante. Ele não quis nem mais tocar no assunto, mas eu continuo vendo coisas assustadoras em casa e tenho pressentimentos sobre situações que acabam sempre acontecendo. Quase todas as noites eu tenho pesadelos com demônios. Nesses sonhos, estamos constantemente lutando, mas no fim, eu sempre ganho deles. Eu gostaria de saber o que tudo isso significa. Se alguém puder me ajudar, me escreva. Deixe algum comentário para que eu possa ler. Obrigado. Também temos o Top 5 Criaturas Bizarras e Fazendas Assombradas, para você curtir. Segundo caso, morei na casa de um assassino. Olá, eu me chamo Ana e quero narrar uma história sobre algo que aconteceu comigo. São lembranças que até os dias de hoje fazem os meus pelos da minha nuca se arrepiarem e os meus joelhos tremerem feito gelatina. Tudo ocorreu há alguns poucos anos, mas para mim ainda parece que os fatos terríveis que vivenciei aconteceram na semana passada. Eu tinha acabado de arranjar um emprego e precisava de um lugar para morar, que fosse perto do trabalho. Qualquer lugar, para falar a verdade, seria conveniente, já que eu tinha acabado de ser despejada do meu apartamento depois de uma discussão séria com o proprietário, que, para se vingar, me botou para fora. Nesse momento da minha vida, eu estava ainda que provisoriamente morando na casa do meu namorado. Para conseguir chegar no trabalho, eu estava levando mais de 2 horas de viagem. E para voltar para casa, tinha dia que levava 3 horas. Eu já não aguentava mais isso. Também não tinha dinheiro para comprar um carro e estava realmente precisando desse emprego. Assim, depois de muito procurar, eu acabei encontrando uma casa para alugar, bem mais perto do meu local de trabalho. Era uma casa pequena e bem antiga, perdida no meio de um mar de prédios. Não era lá grande coisa. Tinha muito que arrumar naquela casa para que ela ficasse realmente habitável e confortável. Mas o aluguel era bem barato, comparando com outros imóveis daquela mesma região. Depois de olhar com bastante atenção as outras opções de imóveis que haviam por ali, eu percebi que não conseguiria coisa muito melhor. Então, acabei resolvendo me mudar para lá mesmo. Mais tarde, eu fiquei sabendo que a casa tinha sido construída há mais de 70 anos. Quando finalmente me mudei para lá, fiquei mais tranquila. Tudo estava bem. Nada de anormal tinha acontecido comigo. Eu apenas tinha a sensação de que às vezes a casa ficava um pouco mais fria que o habitual, mas eu não via problema nisso. Graças ao meu chefe, que me tratava como uma escrava, eu não passava muito tempo lá dentro, então eu não me incomodava muito com os problemas da casa. Tudo ia muito bem, até que mais ou menos umas 5 semanas depois da minha mudança, eu os ouvi pela primeira vez. Gritos. Sim, gritos de deixar os cabelos em pé
e os pelos do corpo completamente arrepiados. Ah, mas eu também ouvia passos pesados, firmes, que me assustavam ainda mais, porque eram acompanhados de um som como se algo estivesse sendo arrastado. Eu achei que tudo isso poderia estar vindo da casa vizinha, onde morava um casal que vivia brigando e gritando um com o outro. Então, eu apenas tentava ignorar o barulho. Até um certo momento em que eu ouvi os passos ecoando pelo corredor da minha casa e, novamente, com um barulho de algo sendo arrastado junto. Naquela ocasião, eu não tive dúvida e chamei a polícia na hora. Eles, é claro, depois de muito procurarem, acabaram não achando nada de errado com o lugar. Depois disso, eu comecei a ouvir aqueles sons quase todas as noites, até várias vezes por noite, por quase um mês, até que eu decidi enfrentar o intruso. Meu namorado estava passando a noite comigo neste dia, então aproveitei a presença dele e decidi que já era hora de enfrentar os meus medos. Eu não tinha condições e nem queria fazer isso sozinha. Ele dificilmente tinha tempo para ir lá em casa, por causa do trabalho, por isso ele não tinha ido antes. Nós esperávamos, apreensivos e nervosos, até que os gritos começaram a ecoar pela casa. Meu namorado já não era mais o super-herói que tinha ido passar a noite comigo, depois de ouvir aquilo. Mas mesmo assim, ele foi na frente, procurando a origem daquela gritaria. Notamos que eles estavam vindo de um quarto, que eu praticamente nem usava, e que ficava nos fundos da casa, no andar de cima. Resolvemos inspecionar o cômodo. Assim que entramos, o quarto ficou com um ar pesado e completamente gelado. Dava para ver a respiração saindo da nossa boca. Foi aí então que eu vi aquilo. O nosso coração disparou quando vimos uma imagem que ficará queimada na minha retina para todo o sempre. Estava ali, diante de nós, um homem alto e magro, um pouco transparente e com um leve brilho pálido saindo do seu corpo. E ele nos encarava com seus olhos negros e desalmados. Essa coisa estava do outro lado do quarto, com um corpo que parecia ser de uma mulher bem ensanguentado e todo mutilado, caindo aos seus pés. Um grito ficou congelado na minha garganta e o meu coração parou junto com a minha respiração. Eu estava totalmente imobilizada. Eu queria fugir, correr o mais rápido possível dali, mas as minhas pernas simplesmente não me obedeciam. O homem levantou um pouco a cabeça e continuou nos encarando maliciosamente. Foi aí que ele disse: Você acha que eu não te vi, Marcela? Você acha que eu não vou fazer o mesmo com você? E enquanto ele falava, ficava apontando para o corpo dilacerado aos seus pés. Isso foi o suficiente para eu conseguir recuperar minhas forças e o controle do meu corpo. O meu namorado e eu corremos o mais rápido que podíamos pelo corredor. E ainda assim, logo atrás de nós, eu podia ouvir os passos daquele ser. Eu posso ver você. Você não pode se esconder de mim. Dói muito, querida, mas vai estar tudo bem quando eu finalmente terminar. Marcela! Marcela! Disse ele berrando atrás da gente. Já estávamos no carro do meu namorado e bem longe dali, quando resolvemos falar alguma coisa sobre o que tinha acontecido. Eu não preciso nem revelar que eu me mudei daquela casa quase que imediatamente. No dia seguinte, a minha mãe passou lá
e pegou as minhas poucas coisas, e eu nunca mais olhei para aquela casa novamente. Eu, sinceramente, não tenho ideia do que foi aquilo que aconteceu comigo naquela casa. Eu não sei quem era aquele homem, e eu nem me chamo Marcela, nem mesmo conheço alguém com esse nome. A única coisa que eu consigo imaginar é que aquele cara matou alguém, e essa tal de Marcela muito provavelmente viu tudo. Não sei o que aconteceu com ele. Bom, ele claramente estava morto. E nem que fim levou essa tal Marcela. Eu só sei que aquele homem continua naquela casa, assombrando o quarto dos fundos. Assista também ao Top 5 Aparições Sinistras, Fantasmas de Familiares, Chácaras Assombradas e Sítios Assustadores. Terceiro caso: Visita no Quarto Escuro. Saudações! Meu nome é Walter, moro em Santa Catarina e sou católico. Não sou uma pessoa que frequenta a igreja regularmente, mas respeito muito as religiões de um modo geral. O que vou contar é apenas um, dentre os muitos acontecimentos estranhos que me ocorrem desde a infância até a maturidade, e que ainda hoje me faz perguntar se foram sonhos, alucinações ou realidade. Este especificamente aconteceu quando eu fui dormir na casa da minha namorada um pouco antes do Natal. Como havia alguns parentes visitando a sua família, tivemos que dormir em um quartinho nos fundos da casa. Como eu gosto de jogar videogame, fiquei jogando até tarde naquela noite. Em certo momento, sem mais nem menos, o quarto começou a ficar muito frio, de uma forma que eu conseguia ver o ar quente saindo da minha boca. Isso era muito estranho, pois era quase verão e o clima já é bem quente nessa época. Comecei a sentir aquela coisa que todos sentem quando algo está errado. Imediatamente liguei a luz do quarto, tranquei a porta e corri para debaixo das cobertas, ficando atento com as coisas ao redor. E é nessas horas que, em meio ao silêncio, começam a surgir ruídos pela casa para assustar mais ainda. Passado algum tempo, tudo ficou em silêncio e os meus calafrios pararam. Assim eu resolvi apagar tudo e ir dormir. Depois de alguns instantes eu acordei novamente com frio e com aquela mesma sensação de que havia algo estranho no ar. Em meio à claridade da janela eu vi a silhueta de uma pessoa com a pele muito clara, completamente nua, mas eu não conseguia identificar quem era. Como a porta estava trancada e não tinha como alguém entrar, eu fiquei ainda mais assustado pensando no que poderia ser aquilo. Mais que depressa fechei os olhos e tentei despertar a minha namorada, mas eu não tinha forças para acordá-la. Eu nem conseguia falar de tanto medo. Então comecei a escutar os passos descalços daquele vulto vindo em minha direção. Aquilo começou a pisar no colchão onde estávamos deitados e foi chegando para o meu lado. Senti a presença se abaixando próximo ao meu rosto, sendo que fazia um ruído como se tentasse falar algo para mim, mas eu não queria nem saber o que ele tinha para dizer. Em seguida o vulto puxou as cobertas, e como o quarto estava frio eu comecei a tremer muito. Senti que aquilo estava tentando me levantar, me puxar da cama, mas eu me esforçava para não ir. Isso durou poucos segundos, porém naquele momento pareciam horas. Até que com muita força de vontade eu consegui gritar e pedir ajuda da minha namorada, que acordou assustada por causa do meu escândalo. Então eu contei a ela o que havia acontecido, e mostrei o chão do quarto, onde havia marcas de pés, tipo aquelas que aparecem quando alguém anda descalço no piso frio. Minutos depois do que havia acontecido, a vizinha da frente veio pedir por socorro na casa da minha namorada, pois seu marido havia falecido há poucos momentos enquanto dormia. Devido àquele acontecimento, minha namorada ficou muito pensativa.
Eu só não sabia se ela tinha acreditado em mim por causa de tudo que eu contei e mostrei ou ela achou que eu era um doente da cabeça. Atualmente não falamos mais no assunto e também eu nunca mais dormi na casa dela. Entretanto, ainda hoje, quando estou sozinho, reflito muito sobre o que aconteceu e fico imaginando se aquela aparição seria o espírito do marido da vizinha que veio me pedir algum tipo de ajuda. Talvez ele tenha vindo até mim porque eu tenho um pouco de mediunidade. Não perca os vídeos Top 5 Crianças Fantasmas, Brincadeiras do Copo e Estradas Desertas, todos com casos bem assustadores. Quarto caso: Pavor no corredor. Saudações! Meu nome é Claudete e o evento que vou relatar aconteceu comigo há algum tempo, quando eu ainda era adolescente. Graças a Deus isso ocorreu comigo uma única vez e eu espero que nunca mais aconteça. Eu estava em casa sozinha, pois os meus pais tinham ido viajar e o meu irmão mais novo estava na casa dos meus avós. Já era tarde da noite e depois de assistir alguns filmes, eu me senti muito cansada e resolvi ir dormir. Como eu estava sozinha em casa, eu deixei a porta do meu quarto aberta e a luz do corredor acesa. Acho que você já deve ter percebido que eu não sou muito fã do escuro. No meio da noite eu acordei sem nenhum motivo aparente. Apenas me senti incomodada, como se alguém estivesse olhando para mim. Mas não me preocupei com isso, pois eu havia trancado bem a casa e estava ali sozinha. Imaginei que fosse apenas coisa da minha cabeça. Virei para um lado, virei para o outro e me acomodei melhor na cama. Estava quase dormindo de novo quando dei uma última olhada para o corredor. Eu geralmente dormia com o meu rosto virado para lá. Foi nesse momento que eu notei uma sombra que parecia ser de uma pessoa se mover lá fora no corredor, passando em frente à porta do meu quarto. Na mesma hora eu cobri o rosto com o cobertor. Eu esperei um tempo e resolvi dar uma outra olhada, mas sem tirar o cobertor da cabeça, descobrindo apenas os olhos. A primeira e única coisa que eu vi foi o chão do corredor, e nessa parte do piso tinha a sombra de alguém parado na porta do meu quarto. Eu cobri de novo bem devagar a parte do meu rosto que eu tinha descoberto e comecei a ficar em pânico. Não sabia quem estava lá, como tinha entrado em casa ou o que queria. De tanto medo que eu estava, eu não conseguia me mexer. Tinha fechado os olhos, quase não respirava e os meus dedos estavam travados, segurando o cobertor na minha cabeça. A única coisa que eu ouvi era o meu coração batendo forte. Eu podia senti-lo quase na minha garganta. Um tempo se passou e eu não ouvia mais nada, porém eu estava com muito medo de levantar o cobertor. Tinha medo até de abrir os olhos mesmo estando com a cabeça toda coberta. Apesar de não ouvir nenhum som naquele momento, eu podia sentir que aquela pessoa, ou sei lá o que, estava lá. Eu podia sentir que ela tinha entrado no meu quarto, e estava de pé, ao lado da minha cama. Eu não conseguia fazer nada, apenas ficar o mais imóvel possível. Depois de um tempo os meus dedos começaram a doer, de tanta força que eu fazia para segurar o cobertor. Comecei a ouvir o som de uma respiração que não era minha, confirmando que quem quer que seja ainda estava lá. Então eu tive a impressão de que aquilo estava esticando a mão para encostar em mim. Eu não via nada, pois estava de olhos bem fechados. Resolvi dar uma pequena espiada, mas sem descobrir a cabeça. Foi aí que eu vi, através do cobertor mesmo, a sombra da mão de alguém chegando cada vez mais perto de mim. Nesse instante eu senti todos os músculos do meu corpo se retraírem. Eu estava quase chorando de medo, mas de tanto nervoso nem isso eu conseguia fazer. Comecei a orar e rezar todas as preces que me lembrava. Então eu percebi que o braço que estava quase encostando em mim parou no ar e ficou assim por um tempo. Depois lentamente se afastou, o que me causou um pouco de alívio. Mesmo assim eu ainda estava morrendo de pavor. Eu já tinha perdido a noção do tempo.
mas alguns momentos depois eu senti a luminosidade da luz do corredor diminuir um pouco. Só que isso é impossível, pois lá em casa o interruptor da luz do corredor só liga ou desliga a luz, não tem como controlar a luminosidade. Alguns minutos depois a luz voltou ao normal. Imaginei que algo tivesse passado bem lentamente em frente à lâmpada do corredor. Quando a luz voltou ao normal, eu senti que aquela coisa tinha deixado o meu quarto. Eu juntei toda a coragem que eu tinha para levantar um pouquinho o cobertor, e ainda vi a sombra no corredor se afastando da porta do meu quarto. Foi quando vi isso que eu entendi que realmente tinha algo ou alguém no meu quarto. O pânico todo voltou, então eu cobri o rosto de novo. Apesar disso, eu não senti aquilo voltando, então constatei que estava sozinha novamente. Mas eu já estava traumatizada, assim eu continuei na mesma posição, agarrando o cobertor e não soltando ele de jeito nenhum. O meu corpo já estava todo dolorido, de tanto ficar na mesma posição sem se mexer, mas eu não pretendia mover um músculo sequer. Com o tempo eu fui vencida pela exaustão e acabei dormindo. Quando eu acordei na manhã seguinte, eu estava na mesma posição, ainda segurando o cobertor. Eu estava com o meu corpo completamente doído, eu não conseguia nem mais sentir os meus dedos. Mesmo já estando claro, eu não queria abrir os olhos ou sair de debaixo do cobertor. Mas depois de um bom tempo acordada, eu finalmente resolvi que já era hora de levantar. Abrir os dedos foi bem difícil, pois eles estavam muito doloridos e estavam quase travados. Porém, com um pouco de esforço, eu consegui soltar o cobertor e colocar a cabeça para fora. Eu estava sozinha de fato. Eu levantei da cama e senti muitas dores no corpo inteiro. No que eu saí do quarto, eu notei uma coisa que fez um frio terrível subir a minha espinha. A luz do corredor estava apagada. Se eu estava sozinha em casa, quem tinha apagado a luz? Eu fiz uma busca pela casa toda, mas não encontrei nenhuma janela aberta. Todas estavam bem fechadas e trancadas. As portas também, todas trancadas e fechadas com as tramelas pelo lado de dentro. Não tinha sinal nenhum de invasão. Eu coloquei o cachorro para dentro de casa e fiz ele entrar em todos os cômodos, mas ele não achou ninguém em lugar algum. Então eu estava realmente sozinha naquele momento. Depois daquilo eu fui para a casa dos meus avós ficar com eles e o meu irmão. Permaneci lá até os meus pais voltarem de viagem. Até hoje eu não sei o que apareceu no meu quarto naquela noite e por que ficou em pé parado do lado da minha cama, mas eu agradeço a Deus por aquilo não ter encostado em mim. Eu aposto que teria uma parada cardíaca se aquilo tivesse me tocado. E ainda bem que eu nunca mais presenciei nada desse tipo aqui em casa ou fora daqui. Não deixe de assistir aos outros vídeos da coleção Top 5. Se você gostou deste vídeo, vai gostar também das demais partes. Quinto caso: Brinquedos assombrados. Olá, meu nome é Kênia e eu vou começar meu relato dizendo que essa história aconteceu com a minha mãe. Pode não ser a mais assustadora de todas as histórias, mas você pode acreditar nela, pois é verdadeira. Eu tinha somente 8 anos de idade e estava dormindo quando tudo aconteceu. Então, eu tenho somente a palavra da minha mãe para confirmar, mas não tenho por que duvidar dela. Estávamos na primavera de 1994 e já passava da meia-noite naquela ocasião. Todo mundo já estava dormindo, menos a minha mãe. A minha família era formada pela minha irmã mais velha, meu irmão mais novo e eu. Além dos meus pais, é claro. Naquele dia, meu pai estava fora por causa do trabalho dele. Bem, depois de ver televisão até tarde, a minha mãe decidiu ir dormir. A casa tinha 4 quartos. Todos os 4 eram ligados por um corredor. O quarto do meu irmãozinho
era o último desse corredor, enquanto o da minha mãe era o primeiro. O meu e o da minha irmã ficava entre eles. Então, naquela noite, minha mãe estava sozinha e, enquanto tentava dormir, ouviu o som familiar dos brinquedos do meu irmão. Era um som alto e estava vindo do quarto dele. Ela não se importou no começo, achando que era ele brincando com alguns carrinhos ou algum outro brinquedo. Depois de algum tempo e não conseguindo dormir, ela gritou, dizendo para ele parar de brincar e ir dormir. O barulho parou por alguns segundos, mas então começou de novo. Uns 5 minutos se passaram e o barulho dos brinquedos continuava. A minha mãe, que estava bem irritada agora, decidiu se levantar e ir colocar o meu irmão na cama. A luz do corredor estava acesa, enquanto a luz do quarto dele estava apagada. Ela caminhou até o quarto, ouvindo os brinquedos fazendo barulho o tempo todo. A cerca de 2 passos do quarto, o barulho parou subitamente. Quando ela entrou no cômodo, viu que os brinquedos estavam todos arrumados nos seus devidos lugares. Não tinha um único carrinho fora do lugar. E o mais estranho de tudo, não havia nem sinal do meu irmão. Ele já tinha ido para o quarto da nossa irmã mais velha bem cedo naquela noite. E nós 3 já estávamos dormindo fazia tempo, quando a nossa mãe começou a ouvir os barulhos dos brinquedos. Ela estava parada na porta do quarto, tentando entender o que estava acontecendo, quando sentiu uma brisa fria passando por ela rapidamente, fazendo todos os pelos do seu corpo se arrepiarem. E isso foi muito estranho, porque a casa estava toda fechada. Minha mãe não se assusta facilmente, mas nesse momento ela virou e saiu correndo para o quarto dela e ainda trancou a porta, deixando a gente lá fora com o que quer que fosse aquilo. Hoje, ela se desculpa por ter feito isso. Bom, no dia seguinte, ela ligou para o meu pai para falar o que tinha acontecido, mesmo ela não sabendo explicar muito bem a situação. Só que ela não conseguiu falar com o meu pai, pois ele tinha pegado um voo de última hora para ir para São Paulo, pois a avó dele, no caso a minha bisavó, tinha falecido exatamente no horário em que a minha mãe começou a ouvir o som dos brinquedos. Seria só uma coincidência? Eu acho que não, mas vou deixar vocês decidirem. E essa foi a coleção Top 5 Casas Assombradas, parte 6. Escreva aqui embaixo qual caso você gostou mais. Peço, por gentileza, que você deixe 1 ou 2 comentários sobre o vídeo para ajudar no engajamento do canal. Eu sou o André Souza e me despeço com um forte abraço. Muito obrigado e até o próximo vídeo do canal Casos para Ouvir no Escuro.